Então, sejam bem-vindos. Eu vou apenas falar um pouco a respeito de um ponto que eu queria enfatizar aqui, é, além daquela introdução que eu fiz a respeito dos diagramas de PVT, né? Na verdade, bom, esse aqui seria uma projeção no plano pressão-temperatura do diagrama PVT, né? É, esse diagrama representa o diagrama que seria apropriado para a água, porque aqui a gente, em geral, para as outras substâncias, essa parte daqui, que é o trecho, que aqui vai embora, né? Continua. É o trecho em que aqui você tem o líquido e sólido. Aqui você tem o líquido e o sólido estão em equilíbrio nessa linha, tá certo? Se você tiver a água, no caso, líquida e sólida, todos esses pontos aqui indicam condições de pressão e temperatura compatíveis com a água líquida e o gelo em equilíbrio, tá certo? Estão em equilíbrio termodinâmico. E no caso da água, isso aqui tem coeficiente negativo, né? Isso aqui vai caindo, a pressão cai conforme a temperatura aumenta. E no caso normalmente com as outras substâncias é o contrário que acontece. Você tem seria uma curva mais ou menos assim, né? Um coeficiente positivo, ou seja, em geral a pressão aumenta à medida que a temperatura aumenta. Mas com a água acontece isso. E isso está relacionado exatamente com aquela propriedade da água que a gente conhece, dela congelar. Quando ela congela, ela dilata um pouco, né? Entre 0 grau e 4 graus Celsius, ela dilata. Perdão, ela contrai, tá certo? Quando ela aquece de 0 a 4 graus. Mas enfim, uma coisa interessante que a gente pode observar nesse diagrama, né? Só por completude, eu vou só indicar aqui, né? Essa linha daqui significa, ela vai até aqui e para. Ela significa a linha de equilíbrio dos pontos que indicam estados de equilíbrio entre vapor. Aqui mesma coisa que gás. Não vou entrar nesse não vou entrar nesse detalhe, né? Aqui você pode chamar de vapor e gás. Em geral, em algumas situações, você costuma chamar vapor e gás. Só uma observação, né? Quando a gente vê aquela fumacinha saindo da água que está fervendo, aquilo ali não é vapor não, tá, gente? É claro que tem vapor ali, mas aquilo ali são gotículas. Se a gente está enxergando é porque você tem pequenas gotículas. Então você tem um estado líquido que está pulverizado ali. Tá? Não significa vapor. Vapor é invisível, né? É gás, vapor ou gás, tanto faz, a mesma coisa. Aqui nesse curso não vou fazer distinção entre vapor e gás, não. Então seria o estado de vapor e líquido. Então você tem uma transição de fase, né? De vapor para líquido. Aquela parte lá de transição, abaixo do ponto crítico, do outro gráfico, pressão contra volume, ela foi colapsada nessa linha aí, tá certo? E aqui esse ponto aqui, essa que seria a curva de sublimação, né? Que representa os pontos que indicam estados de equilíbrio entre sólido e vapor. Então você tem uma transição de um lado para o outro, quando você tem um ponto aqui e ocorre uma substância, né? No caso a água, né? Que seria, ela passa de um ponto para o outro, seria o tal do gelo seco, né? Você tem uma transição, uma mudança de fase, mas do sólido para o líquido, direto do sólido para o líquido, não, perdão, para o vapor, tá certo? Só acontece aí essas pressões e temperaturas extremamente baixas, abaixo do ponto triplo, que esse aqui é o ponto triplo da água, né? Que seria ponto
uma temperatura muito baixa. Quer dizer, baixa sim, né? Próximo de 0 grau, né? Enfim, 273,16 graus, né? Que é a temperatura do ponto triplo, em que a água está em equilíbrio nos três estados, sólido, líquido e vapor. Mas o ponto aqui que eu queria chamar a atenção era o seguinte. Repara, imagina um lago, né? Embaixo do lago você tem pressões mais elevadas. E na parte perto da superfície do lago você tem pressões mais baixas, né? Você lembra lá da física 2, né? Que você viu lá, que a pressão aumenta com a altitude, com a profundidade, né? Perdão. A pressão aumenta com a profundidade. Então lá no fundo do lago você tem pressão alta. Quando você tem altas pressões, o que acontece aqui com altas pressões? Você tem uma certa temperatura, ó, quando você tem essa pressão aqui, essa temperatura vai ser a temperatura de mudança de estado, né, do sólido para o líquido ou vice-versa, nessa alta pressão. Então, quando um lago está congelando, ele está perdendo calor, por exemplo. Aí ele vai perdendo temperatura. Então, à medida que ele vai perdendo temperatura, se ele tiver na parte do lago lá no fundo, ele vai a essa temperatura ele vai começar a congelar. Ele de líquido passa a sólido. Ele começa a congelar. Por alguma curva qualquer que está passando aqui, né? Por esse ponto. Ela vai cruzar esse ponto. Aí congela. Nessa mesma temperatura, lá em cima do lago, está numa pressão mais baixa. Está numa pressão mais baixa, lá em cima do lago, perto da superfície. Não está, já congelou, já passou do congelamento, congelou antes. Tá vendo só? Então isso significa o seguinte, que lá a parte em cima do lago congela primeiro do que no fundo. Então essa aqui é a propriedade que acontece com a água e que não aconteceria com as outras substâncias, normalmente. Um lago, então, ele começa a congelar de cima para baixo. Então esse é só um ponto interessante de conexão entre esse assunto dos diagramas, né, de equilíbrio, de transição de fase, que mostra as transições de fase, e coisas que a gente observa na vida real. Tá certo? Então esse é um ponto que eu queria destacar aqui. Ok, obrigado então. Qualquer dúvida podem escrever aí. Ok?